Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Seja bem-vindo ao canal Refúgio Teológico. Meu nome é Luciano Firmino e é um prazer ter você aqui com a gente para poder conversar um pouquinho a respeito de muitos assuntos que de fato são importantes. Eu trago esse vídeo como um resultado, como uma refutação, tá? Como uma resposta a um grupo que eu estou participando e, infelizmente, esse grupo, tá? Um grupo de muitos estudantes, né? Mas que um certo ministro da igreja presbiteriana, tá? Juntamente com outros, estão espalhando a falsa doutrina, o falso ensinamento, estão espalhando uma heresia de que os católicos são irmãos dos evangélicos. Os católicos são irmãos dos protestantes. Essa heresia tem sido divulgada. Há anos atrás, eu participava da Assembleia de Deus. Na Assembleia de Deus, eu vi um professor da escola dominical dizer que Deus trabalha no catolicismo e pode produzir sinais, maravilhas, curas, e enfim. E eu vi aquilo aí como algo errado, pois eu estudava a Bíblia. E a Bíblia não me dizia isso. Muito tempo depois, exatamente nesse momento que estou gravando esse vídeo, encontro agora com um pastor presbiteriano, um reverendo, dizendo que os católicos são irmãos dos evangélicos. Então, esse vídeo é uma resposta a esse falso ensinamento que está sendo disseminado lentamente dentro das igrejas evangélicas. Então, muito cuidado. Quero que você compartilhe esse vídeo em suas redes sociais, tá? Esse vídeo é uma refutação contra a doutrina de que o catolicismo é irmão do protestantismo, ou os católicos são nossos irmãos. Isso não é verdade. Eu vou, primeiramente, trazer aqui três materiais. Tá? O primeiro material que vai contradizer esse primeiro material que vocês estão vendo aí, não tenho nenhum irmão católico, juntamente com mais dois materiais que eu vou mostrar aqui a vocês, vai contradizer, vai refutar, vai ser uma resposta contra essa hipótese de que o catolicismo é irmão do evangélico, em termos de doutrina, em termos de existência da igreja, né? Existe uma confusão disseminada por aí. Mas o tema é, os católicos são os nossos irmãos? A resposta é não, e nunca foram. Serão nossos irmãos se aceitarem as escrituras, mas é impossível isso acontecer por N motivos. Então, automaticamente, eles não são nossos irmãos. Mas eu trago aqui três materiais, tá, contra essa ideia que está sendo aí disseminada, e talvez você que me assiste acredite nisso. Eu espero que esse material consiga lhe ajudar a você ver que acreditar que o catolicismo, que o budismo, que o espiritismo são nossos irmãos, é o mesmo que acreditar que todas as religiões levam a Deus. Isso é automaticamente contraditório em todos os sentidos. Então, o meu material, esse que você está vendo aí, esse material, ele faz parte da Igreja Batista Redenção, um material extremamente bom, material top. Esse material aqui faz parte de uma entrevista que aconteceu com o pastor Marcos Concanato. Não vamos ler todos os detalhes aqui, mas só o que vai ser realmente dentro do nosso tema. Tá? É a partir de um debate que ele tem aqui no Visão Só, e ele vai dizer que não temos nenhum irmão católico. Isso é verdade. Porém, houve pessoas, inclusive evangélicas, que dizem que somos irmãos dos católicos. Então, ele escreveu esse artigo aqui para debater contra essa atitude, esse pensamento. Então, a gente vai ver aqui, tá certo? A partir aqui desse parágrafo aqui, em tempos passados, tá bom? Tá na internet, quem quiser poder acessar, pode acessar. Depois a gente vai ver aqui um material falando sobre o cânones do Concílio de Trento, 1545 a 1564, seção 6 e diante. E, além disso, eu trago um outro material que é da CPAD. É uma obra arminiana, mas nesse sentido aqui, que vai combater esse falso pensamento de que o catolicismo é irmão do evangélico.
na página 131, pelo menos aqui, esse material ele está coerente, tá? Ele é, pelo menos nesse artigo aqui, na página 131, deixa eu abrir aqui. Aqui, página 131, capítulo 19, tá? Desse livro aqui, ó. Defendendo o Verdadeiro Evangelho, José Gonçalves, da editora CPAD. Eu acho que tem na internet em PDF. Depois vocês abrem ou baixam esse livro, ou compram, e abrem na página 131, capítulo 19, que diz assim: irmãos separados, por que católicos e protestantes não falam a mesma língua? Ou seja, o autor aqui, eu dei uma lida, o autor aqui defende que os católicos não são nossos irmãos, tá? Esse artigo aqui está de parabéns, muito bem escrito, apresenta aqui alguns argumentos contra esse ecumenismo, né? Essa relativização. Esse material aqui, tá certo? Já de antemão, já comento, já deixo a ideia de que é falsa conjectura desse pessoal que diz que somos irmãos do catolicismo. Então, esse livro aqui, na página 131 do livro Defendendo o Evangelho, o Verdadeiro Evangelho, quebra esse ecumenismo que está dentro dos evangélicos, que é falso, é uma falsa verdade. Então, a gente vai começar aqui após apresentar esse livro, esse material, vamos ver o Cândido do Conselho de Trento, tá? É também trabalhado pelo pastor Marcos Concranato, e nesse vídeo que eu assisti, ele também refuta, através dessa evidência, que o catolicismo não é irmão dos evangélicos, tá certo? Eles necessitam nascer de novo, necessitam receber Jesus Cristo, necessitam ser batizados, enfim. Pois é uma heresia. E se você quiser estudar conosco, nosso curso de heresia, tá? Heresiologia, temos já 2 módulos, módulo 1 e módulo 2. Entre em contato conosco pelo 98870-9867, tá certo? É um curso de 1 ano e vamos aprender diversas heresias do mundo religioso para você se preparar contra essa armadilha que está sendo propagada, sem você perceber, muitas vezes na sua igreja. Então, esse vídeo é uma refutação a esse pastor da igreja presbiteriana que estava dizendo que os católicos são irmãos dos evangélicos. Obviamente, ele teria que rasgar as escrituras, mas vamos ver aqui. O Concílio de Trento. Vou passar aqui para a gente. Deixa eu ver aqui. Diz assim, no Cânone 9, tá? Cânone 9. Se alguém disser que o ímpio é justificado somente pela fé, entendendo que nada mais se exige como cooperação para conseguir a graça da justificação e que não é necessário, por parte alguma, que ele se prepare e disponha pela ação da vontade, da sua vontade, seja excomungado. Traduzindo, nós que ensinamos e vivemos essa ideia, essa doutrina bíblica de que somos justificados somente pela fé em Jesus Cristo e que a salvação pertence ao Senhor, a fé em Jesus Cristo é a única coisa que consegue nos restaurar, né, nos salvar, e que nossas obras boas, elas não são meritórias, e sim são os méritos de Cristo. Se nós começamos a acreditar e a ensinar que somos justificados somente pela fé, o catolicismo nos diz a você e a mim: vocês são amaldiçoados. O catolicismo diz a mim e a você: você seja amaldiçoado, seja anátema, seja excomungado. Todo aquele que diz que justificado somente pela fé, isso é, para o catolicismo, uma grande heresia que nós estamos falando. Então, o próprio catolicismo já quer nos destruir as verdades da Escritura. Então, como é que pode o catolicismo ser a Igreja de Cristo? De forma nenhuma. Isso dentro dos livros deles, né? Vamos ver aqui mais uma outra evidência aqui. Deixa eu encontrar. Seção 11, acho que é seção 11, né? Se alguém disser que os homens são justificados, ou só pela imputação da justiça de Cristo, ou só
pela remissão dos pecados, excluída a graça e a caridade que o Espírito Santo infunde em seus corações, e neles e nele, ou também que a graça pela qual somos justificados é somente o favor de Deus, seja excomungado. Ou seja, qualquer cristão que diga que os homens são justificados somente pela imputação da justiça de Cristo e que isso é um favor exclusivo de Deus, o catolicismo diz a nós e a qualquer um de nós que acredita nessa verdade bíblica, seja excomungado, seja amaldiçoado. Isso é o que o catolicismo, na sua doutrina, diz. Então, de forma nenhuma, o catolicismo é a Igreja de Cristo, nem somos irmãos deles e nem eles são nossos irmãos. Então, esse pessoal que está aí dizendo que somos irmãos dos católicos está totalmente equivocado e que necessita aí realmente conhecer mais as Escrituras. Veja no Cânone 12, diz assim: se alguém disser que a fé que justifica não é outra coisa senão uma confiança na divina misericórdia que perdoa os pecados por causa de Cristo, ou que é só por essa confiança que somos justificados, seja excomungado. Ou seja, novamente, qualquer pessoa, se você vai para a Bíblia diz a você, ensina a você que a fé que justifica é somente a confiança na divina misericórdia de Deus, que pode perdoar nos pecados por causa de Cristo. Isso é uma existência na qual o catolicismo está todo dia, toda hora, combatendo. Uma grande evidência disso também é a Santa Inquisição, pessoal. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para acrescentar. Deixa eu ver aqui. Então, já tudo isso já condena, já quebra toda essa falsa ideia de que o catolicismo ele é irmão dos evangélicos. Então, o cânone do Concílio de Trento mostra a mim e a você que o catolicismo não é irmãos dos evangélicos, tá certo? E agora a gente vai ver aqui o texto, aqui, que eu já fiz na introdução, diz assim: lembrando que esse vídeo é uma refutação a alguns ministros do evangelho que está dizendo que os católicos são irmãos dos evangélicos. Então, muito cuidado com essa heresia, tá? Isso é ecumenismo. A Bíblia condena isso. Isso é secularismo, isso é relativismo. Tá? Isso não é doutrina bíblica. Então, esse texto aqui é do pastor Marcos Concrenato, muito bom, muito completo, muito atual e que refuta essas ideias aí. Pessoal, em tempos passados, quando os pastores e os cristãos em geral conheciam a doutrina bíblica acerca da salvação, compreendiam o que significa ser filho de Deus e sabiam que a igreja era a família do Senhor, na qual se faz parte unicamente por meio exclusiva da fé exclusiva em Cristo. Nenhum pastor ou crente de verdade seria capaz de chamar um católico, um budista, um espírita, um bandista de irmãos. Então, quando nós conhecemos a doutrina bíblica, quando somos regenerados, salvos por meio da fé exclusiva em Cristo, não somos capazes de chamar um católico, um budista, um espírita, um bandista de irmãos. Isso seria o cúmulo, pois equivaleria a dizer que todas as pessoas que rejeitam a Cristo como único Salvador também fazem parte da casa de Deus, sendo filhos dele, da mesma forma que os cristãos, de quem, nesse caso, seriam irmãos. Nada poderia ser mais chocante e repugnante para a mente evangélica de anos passados. Felizmente, isso está mudando, porque as pessoas não amam a palavra de Deus, não amam estudar teologia, não amam estudar heresia, não amam estudar apologética, não amam estudar as doutrinas bíblicas. Ocorreu, porém, que o evangelicalismo moderno abandonou a sã doutrina e deixou levar pelo discurso politicamente correto do ecumenismo e da pós-modernidade, fazendo coro com os que dizem frases bonitinhas e aplaudidas por todos. Frases do tipo: o rótulo da igreja não interessa, o que interessa é o coração. Para Deus não faz diferença o credo da pessoa, mas a sinceridade que ela tem. Ou as religiões devem esquecer suas diferenças e se unir, pois todos somos filhos de Deus. Isso é um falso evangelho. Muito cuidado, pessoal. Compartilhe esse vídeo. Compartilhe esse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário, deixe sua opinião, para que mais pessoas possam chegar a esse conteúdo e poderem aí despertar, certo? Quem diz essas frases e outras semelhantes é tido como alguém de mente aberta, um amigo de paz,
uma pessoa cheia de tolerância e amor, um promotor de unidade entre os homens e da fraternidade universal. O que pouca gente parece perceber é que por trás de todas essas afirmações e outras semelhantes, existe uma lição falsa, mas muito clara, a saber, a salvação está em qualquer crença, e não somente no Evangelho, sendo perfeitamente possível que alguém que não está em Cristo seja espiritualmente irmão dos santos, que pela fé estão em Cristo. Então, é o que eu estava dizendo a você desde o começo. Isso é a ideia de que todas as religiões levam a Deus. Isso é equivocado, isso é errado, isso é heresia. Se você pegar Mateus, João, capítulo 14, versículo 6, já refuta essas ideias que o pessoal está aí espalhando, né? Bem, por que os cristãos de verdade consideram essa lição tão blasfema e absurda? A resposta é simples e fácil. Vou expor rapidinho aqui. De acordo com a palavra de Deus, a Bíblia é um conjunto de 66 livros. Existe sim uma espécie de fraternidade abrangente em toda a raça humana. Essa fraternidade, porém, é meramente física e decorre do vínculo que toda pessoa tem com o ancestral comum, Adão. De fato, a partir de Adão, todos os homens estão unidos numa só família e nele todos somos irmãos. É verdade que a Bíblia nunca usa essa linguagem, mas a realidade disso é afirmada em textos como Atos 17, versículo 26. Assim, no sentido biológico, racial e físico, sou irmão de todos os homens, sejam eles ateus, budistas, católicos, muçulmanos, ou até funkeiros, palmeirenses e deputados federais. Isso somado ao fato de que todos seres são imagens e semelhanças de Deus. Deve fazer com que eu ame e respeite a todos, sabendo que cada indivíduo compõe junto comigo essa imensa família universal formada por uma belíssima variedade de etnias dentro do quais as pessoas vivem sua história e ocupam seu espaço. Sendo ainda certo que as diferenças que me distanciam delas jamais podem servir de pretexto para o desprezo e preconceito e ódio. Ótimo texto, já solucionou tudo aqui, tá certo? Mas eu continuo aqui. Há, porém, outro tipo de fraternidade ensinado na Bíblia. Outro tipo de fraternidade ensinado na Bíblia. Então não confunda, tá? Não confunda. No sentido biológico e no sentido bíblico agora. Uma fraternidade enaltecida por Jesus e pelos apóstolos. Uma fraternidade bem mais restrita e infinitivamente mais preciosa e importante. Trata-se da família que une uma só família espiritual. Os que recebem Cristo como seu Salvador em suas vidas. Os que compõem essa fraternidade desfrutam de uma filiação divina especial. Em Deus se relaciona com eles, não apenas como Criador, mas como Redentor e Pai amoroso. Em Efésios capítulo 2, versículo 19, Paulo se refere a essa realidade usando a expressão família de Deus. Essa família é, portanto, constituída somente de crentes em Cristo, gente que Deus adotou, pessoas que, como filhos do Senhor, são também seus herdeiros, são chamados de santos na fé e irmãos em Cristo. Ainda que esse povo convide a todos para que creiam no Evangelho e façam parte dessa maravilhosa família da fé, nem todos atendem a esse apelo, mantendo-se fora da Irmandade Santa. Nos tempos apostólicos, esse era o caso dos cristãos de mentira que Paulo chamou de falsos irmãos, por terem a salvação por meio da guarda da lei. Nos tempos atuais, esse é o caso, por exemplo, dos católicos que creem na salvação por intermédio das obras da Eucaristia, do purgatório, da permanência na igreja e da veneração a Maria, a quem chamam de corredentora. Com efeito, quem confia nessas superstições deposita nela sua esperança de vida eterna. Jamais pode ser considerado nosso amado e fiel irmão em Cristo Jesus. Por isso, no tocante à realidade espiritual, posso dizer aquilo: sou irmão de todos que nasceram de novo pela fé exclusiva em Cristo. Fé exclusiva em Cristo, tendo sido assim salvo por ele. Quanto aos demais, ainda que deva amá-los, respeitá-los e protegê-los como membro da raça humana, não posso tê-los na conta de irmãos, no sentido mais elevado do termo, pois que não fazem parte da família de Deus, composta somente pelos que acolhem o puro evangelho. Essa é a razão pela qual, repito com plena convicção, não tenho nenhum irmão católico. Pastor Marco Procanato, só lhe dei glória. Então, esse texto, o livro que eu apresentei a vocês, mas uma citação do cânones do Concílio de Trento, quebra totalmente a doutrina do ecumenismo, do relativismo, de que os católicos são nossos irmãos. Então, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal,
adquira nossos cursos de heresia, tá? De apologética, para você ficar preparado contra esse pessoal, esses líderes que não amam a palavra de Deus e que querem aí destruir as escrituras, destruir a fé no povo de Deus que Jesus restaurou. Então, venhamos realmente aí ter consciência e seriedade, tá bom? Então, esse é um vídeo, uma refutação. Agradeço a todos e até o próximo vídeo.